ontem com o deputado Luiz Carlos a saída do PSDB da base de apoio ao governo Camilo Capiberibe. Hoje o deputado está aqui nos nossos estúdios para conversar conosco sobre essa decisão. O que motivou o partido a seguir um outro rumo nesse pleito, nessas discussões agora que se avizinham com o pleito de 2014? Boa tarde. Boa tarde, Renivaldo. Boa tarde, Silvio, Reginaldo. Pois bem, Renivaldo, se avizinha e de uma vizinhança muito estreita, né, o pleito. Dessa feita, os partidos começam a se alinhar, visando realmente os melhores quadros, a melhor conjuntura para a realização de uma eleição. E é próprio que um partido do nosso tamanho comece a observar qual é o melhor lugar para se posicionar num pleito eleitoral, como é esse pleito de eleições gerais, onde a gente tem candidato a presidente da República, portanto, muito envolvimento, né, desde presidente da República até deputado estadual. Então, paramos de fazer uma análise, né, a colocação era que o PSDB estava ao lado do governo, só que a chapa do governo está, pelo menos do que a gente enxerga, não restou muito favorável para o PSDB. E não só com a nossa participação, né, na gestão, mas também na composição do pacote eleitoral, o PSDB estava muito mais cedendo do que recebendo. E no meu sentir, e de alguns que nos acompanham, estava desequilibrada essa relação. E assim, nós resolvemos sair do governo, né, agradecendo sempre, eu destaquei quando falei a sexta-feira aqui, agradecendo a oportunidade de poder contribuir com o cidadão amapaense, né, enquanto ficamos a direção da Diagro, fazendo um trabalho reconhecidamente bem feito, e os meios de comunicação acompanharam muito de perto a gestão do Dr. Marco Antônio lá na Diagro, mas também visando a manutenção dos mandatos, né? E diante disso já havia, né, uma efervescência eleitoral, uma efervescência de lideranças e partidos que buscavam um novo norte a seguir. Deputado, pesou a decisão tomada pelo senhor e, claro, seus companheiros de partido de sair da base do governo Camilo Capiberibe? Pesou a questão nacional? O PSDB não está junto com o PSB. PSB de Eduardo Campos, PSDB, que é o seu partido, de Aécio Neves. Ou foi uma decisão local, sem interferência nacional? Não houve interferência nacional, mas o Partido Nacional coloca à mesa dos diretores regionais essa componente que é importante para nós. Então, a componente local foi a que falou mais alto. O PSDB e o PSB são aliados no Brasil inteiro, só que são aliados no sentido mais amplo, a exemplo de Minas Gerais, onde o PSDB tem o governo e o PSB tem a prefeitura, e em alguns outros lugares se faz essa troca. O PSB tem governo apoiado pelo PSDB, mas a gente está falando de um apoio amplo, né, e não do jeito que a gente estava enxergando aqui. Nós temos vários quadros no partido. Um dos motivos da gente não ter a unidade era o apoio ao governador Camilo, que isso se mostra agora remediável, com os deputados estaduais já declarando apoio à candidatura do deputado Bruno Mineiro, que foi o nome que surgiu dessa busca, dessa procura por um novo norte. Deputado, o senhor, quando estava apoiando o governo do governador Camilo Capiberibe, à frente do partido, tinha a pretensão de indicar o vice de Camilo. Pelo menos era o que se falava nos bastidores. Quando o senhor anuncia o seu apoio e do seu partido ao deputado Bruno Mineiro, é com a mesma pretensão indicar o vice de Bruno? Não, o ajuste que foi feito, a conversa, como partiu de uma pluralidade de lideranças e de partidos, o que se discutiu a primeiro momento foi a importância do projeto. E o nome foi de consenso para a cabeça da chapa foi do deputado Bruno. E eu não fiz nenhum tipo de exigência de indicação de vice, nesse sentido.
Por quê? Porque eu acho importante a gente realmente acreditar no projeto que está nascendo ali. Mas o partido tem interesse em discutir, né? Tem quadros, tem nomes, mas no momento o mais importante é você acreditar no projeto. Destaquemos também que é diferente a situação, né? No governo a gente já estava no ônus e no bônus há 1 ano e pouco desenvolvendo um trabalho. E se você olhar hoje, como eu falo, no pacote de partidos do governo, não tem nenhum outro partido do nosso tamanho, salvo o PT, que não tem garantia de que permaneça lá, não tem procuração também do PT, mas a conjuntura diz eu bebo isso, da né? mesma fonte de informações que toda a sociedade bebe, que é a informação de bastidores. Então não tinha nenhum outro partido do mesmo tamanho do nosso, portanto, pela lógica eleitoral, a vice caberia indicação ao PSDB. E esse diálogo foi feito lá em março. E se em março talvez a sinalização tivesse sido positiva, o resultado hoje fosse outro. No entanto, o tempo passou e eu acho que essa é a minha maior consideração. Não houve o diálogo que eu acreditava. Posso estar equivocado. O senhor chegou a conversar com o governador, que é a principal figura do partido hoje? Do PSB, no caso, partido do governo? Eu dialoguei várias vezes com ele sobre essa possibilidade. Esse pleito, inclusive, foi posto como pleito, não foi posto como condicionante, mas foi posto como um pleito diante das condições do partido, que o partido exerce dentro do cenário nacional e também no cenário local. Não havendo essa sinalização, eu acreditei que o partido não estava sendo uma prioridade dentro do planejamento de governo, de reeleição, portanto eu tomei a decisão que acreditei ser a mais favorável para todos os quadros do PSDB. O partido já definiu se a convenção, que agora tem que ser realizada no mês de junho, deve ser uma convenção conjunta ou o PSDB deve fazer uma convenção? Há previsão de data? Não, tudo indica, ou faremos uma convenção cartorial apenas para registro de documentos, mas participaremos certamente da convenção conjunta do pré-candidato deputado Bruno Mineiro. E provavelmente depois do dia 14, que é a nossa convenção nacional com o lançamento do senador Aécio Neves, candidato a presidente da República. Este mês é o mês que normalmente se vê boi voar, porque é o mês da conjuntura, da articulação, das conversações, do diálogo. De repente tem um partido que está fechado, aí no dia seguinte já não está mais, amanhece um dia de um jeito, no outro dia amanhece de um outro jeito. A possibilidade do PSDB mudar de rumo neste mês de junho? Ou já está com prego batido e ponta virada com Bruno Mineiro, pré-candidato ao governo do Estado? Olha, salvo alguma situação superveniente que fuja ao meu controle ou a qualquer outra, uma catástrofe atômica, hoje o partido está 100% fechado com o deputado Bruno Mineiro. Deputado, só para a gente encerrar, o senhor está disposto, caso a conjuntura estabeleça isso, a se colocar como um possível vice do deputado Bruno Mineiro ou continua com a decisão de concorrer à reeleição à Câmara Federal? Não, hoje na discussão posta e diante da minha posição e também da necessidade de participação na campanha, hoje eu sou candidato à reeleição e se couber, isso não destaco, não é uma exigência, a frente foi nascida como uma frente de diálogo, tendo o diálogo como principal ferramenta. Então, diante disso, eu sou candidato à reeleição e se nessa composição couber ao PSDB indicar eventualmente a vice, a gente vai consultar os nossos quadros para fazer uma indicação que renda frutos, êxitos para a chapa, que a gente deseja, lógico, seja vitoriosa. Tá certo. Obrigado, então, deputado Luiz Carlos. Sucesso na caminhada. Muito obrigado, Silvio, Reginaldo. Obrigado. Rivaldo, agradeço.